Fala, Bike Zone! É um prazer estarmos aqui nesse momento tão especial e um momento literalmente em família. Caetano Caesamataro, Luciano Cadeira Lancelotti e o sobrinho Luiz Lu Lancelotti, nesse momento, está lá em Goiás, num lugar chamado Caverna Trails. A gente já vê até uma criançada atrás aí passando, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. E muito legal esse momento. Caê, dá as boas-vindas para o Lu, mas antes disso, eu queria lembrar de uma data, Lu, que hoje eu fiz as contas. 6 de dezembro de 1987. E hoje eu fiz uma conta, Lu. Você é 20 dias, um mês e um dia mais novinho que o tio. Prazer estar aqui contigo. Não, 20 anos, né? 20 anos, um mês e um dia. 20 anos, um mês e um dia. Aí dá para fazer a conta do meu aniversário antes também, né? Boa. Das boas-vindas, Caê. E aí, moleque, tudo bem? Queria, primeiro desejar muito boas-vindas a você aqui dentro da nossa casa. Você faz parte da família, né? Você é sobrinho do Cadeira e eu, desde que eu te conheci, te abracei. Você é um cara espetacular, piloto extremamente overall, e é um prazer ouvir tua história aqui. Então, bem-vindo. Eu queria que você, antes de tudo, falasse um pouco aonde você está hoje. O piloto mais overall que eu conheci, sem dúvida nenhuma. O que você está fazendo, Lu? Onde eu tô hoje, você diz aqui fisicamente? É isso? O que você está fazendo, cara? Hoje eu tô exatamente aqui na Caverna Trails, né? Aqui no Goiás, Goiânia, perto de Goiânia, né? Eu vim fazer um pump track num condomínio. Via, né, o Acácio, ele que indicou a gente. E coincidiu de cair próximo à data da Jam, né? Então, nada mais justo do que esticar a viagem, né? E antes disso eu estava em Cuiabá fazendo a primeira fase de uma pista de bicicross. Aí, por alguns motivos internos, né, lá do parque, a obra foi estacionada um pouco. E aí eu aproveitei para vir para Goiânia. Aí vim, executei esse pump track, vim para a caverna, ajudei 10 dias, né, para a gente conseguir deixar pronto para a Jam, né? Ajudei o Caio e o Vitor, que estavam aqui fazendo a linha de frente. E aí estou esperando agora a turma chamar para finalizar a parte de Cuiabá. A gente vai inovar lá, vai fazer uma pista estilo, não olímpica, né? Mas é um bicicross semi-olímpico, né? Já pro, o supercross. E ele vai ter um acabamento todo em concreto, né? Igual a gente fez a pista de Bragança, vai ser todo concretado com pista de qualidade, né? Para durabilidade aí de 20 anos. Então vai ser um legado mesmo, assim, né? A gente está brigando muito entre esse negócio do concreto e o asfalto, né? E depois eu conto um pouco sobre essa evolução. E é isso aí. Hoje estou aqui. Muito bom, hein, Lu? Pô, eu te conheço desde essa data que eu falei, né? 6 de dezembro de 1987, e eu lembro até o que eu estava indo fazer depois que eu fui visitá-lo na maternidade. Você é filho da Gisele Trozzi e do meu brother, né? Rica Caveman Lancelotti. E, pô, a história e a cultura da nossa família com as rodas, ela vem literalmente de família, né? Vopolé é um apaixonado pelas rodas, e você cresceu num ambiente nosso onde a gente sonhou junto com você e você teve que trabalhar muito, e você é um cara, eu te olho assim, e tenho muito orgulho do teu momento hoje, do quão trabalhador e obstinado você é um cara que tem seus talentos, mas acho que o grande talento que você tem é a transpiração. E essa transpiração, desde molequinho, você pôs para funcionar. Eu queria saber qual que é a tua primeira lembrança que você tem, assim, nossa, da família e das rodas. Além das lembranças do reggae também, que sempre nos acompanhou. Você diz lembrança com a família ou lembrança assim mais...
Da roda, das rodas, bicicleta, vai. Cara, ó, é uma coisa que até é uma curiosidade, né? Minha mãe, quando eu tinha uns 3 anos, ela namorava o Jair, né? E o Jair tirou minha rodinha, né? De uma Ceci que eu tinha. E eu não lembro muito, lembro pouco antes disso, assim, os rolês no parque do Ibirapuera ali. Mas eu lembro que na garagem lá do prédio que eu morava, ele tirou a rodinha. E aí tinha uns 3 anos. E aí a gente não tinha essa facilidade que hoje a turma tem da Strider, né? E tal, e batendo o pé. Isso que era legal. Então tirava uma rodinha, ia raspando a outra, até tirou a outra, né? E minha mãe me deu essa Ceci com dor no coração, porque ela tinha encomendado uma bike, no fim só tinha uma rosinha lá na loja, tal. Eu lembro quando ela me buscou num colégio, ali com o Opala que ela tinha, e na hora que eu vi no banco de trás a bike, Um puta, vermelho. não, deu aquela coisa, né? Você, puta, é rosa, tal, não sei o quê, Ceci, de menina, com cestinha, mas foi a biquinha que me ajudou muito. Depois eu tive uma Calóizinha Cross vermelha, aro 16, que era uma geometria muito boa. Que isso aí começou a me ajudar. Tudo que era raiz que tinha, que o asfalto era, sabe, deformado, eu comecei a usar ela, aquelas calçadas que tinham umas entradinhas boas, eu comecei a entender um movimento e comecei a curtir, né, os drift na terra, comecei esse lance meio do off-road, meio com salto. Minha mãe me ajudou muito de moleque, ela via que eu gostava e ela levava. Então ela, assim, indiretamente, a mãe não tinha essa coisa tanto assídua do esporte, radical, né? Minha mãe gostava muito de esporte, mas ela via que eu gostava muito de bike e sabia de toda a história da família, né? Então não tinha por que ela brecar isso. Então ela me ajudou muito. E aí, paralelo a isso, né, eu me inspirava vendo o tio, vendo meu pai empinando, vendo o Caio Salerno fazendo todas as coisas que ele já fazia, né, com trial também, junto com o tio. E aí eu fui, né, meu pai foi começando a adaptar a bike, a gente começou sendo muito estimulado ali naquela pista de motocross da Caloi, né, que virou o Parque da Caloi. Então Onde aquilo é me Pampa incentivou hoje, ali muito. no Parque das Uma pista Bicicletas, né, Lu? Era uma pista gigante que eu comecei a pedalar muito em volta dela e me deu uma base, uma resistência, né? Meu pai um dia me levou para um bicicross, falou, não, vamos para o bicicross. Já que você está dando 2 voltas aqui, bicho. E aí aquilo virou um treino, porque a gente não tinha pista em São Paulo. Então eu ia para essa pista de motocross, entre aspas, né? Era de motocross, e ficava fazendo um treino simulado, né? E atrás tinha um dirt, né? Que a molecada já tinha feito, o Batata, o Serginho, o Bruno, os caras tudo que hoje estão um pela Suíça, um ainda me ajuda hoje nos trabalhos, tal. Que acho legal, né? O Batata tá aí na minha vida da bike há 30 anos, né? Até me ajuda hoje nas pistas e me ajudou na minha formação, né? Era o cara que eu via dar uns bob maior da vida, era o Batata. E foi ali, né, no Parque da Calói, o primeiro treino mesmo forte, né? E ali, já em 95, a gente começou a ir muito forte para Carapicuíba. E aí mesclava em paralelo o bicicross, que já era bem moderno para a época, com o dirt de Carapicuíba, que também era moderno para a época, né? Então isso foi muito bom, né? Quando você fala do overall, né, dessa minha base overall, ela vem muito lá de Carapicuíba, né? Era dirt e bicicross, dirt e bicicross junto. E não Você podia tá... esquecer os outros esportes, né? Que aí, putz, em paralelo, eu gostava muito de surfar. Desde criancinha já a turma me jogava nas ondas, eu gostava muito de andar de skate. Eu lembro quando o Neto Vicente me colocou num mini ramp. A gente foi para uma corrida em Caçapava e o Neto começou a me ensinar a andar de mini ramp, né? E ali eu peguei muito gosto pelo mini ramp no skate. E aí eu lembro que isso já misturando já com essa história da bike, em São Paulo comecei a frequentar muito a Dream Bike. E aí comecei a andar muito no mini ramp, na Dream Bike de skate e bike. E aí foi, eu não sabia o que eu fazia na saída da escola, se eu andava de skate, no mini ramp, se eu ia para Carapicuíba andar no dirt, se eu ia pro Reis treinar, se eu descia no parque para andar na ladeira de skate, ou se eu fugia da escola para ir surfar. Então ficava aquela bagunça. Ô, Lu,
Você mencionou uma história interessante, a geração lá dos anos 80, minha, a primeira geração do BMX teve 4 pistas de BMX na cidade de São Paulo. E, infelizmente, a tua geração, já 2 gerações depois, não teve nenhuma pista na cidade de São Paulo. Então, a pista que a gente tinha mais próxima era a extinta pista dos Paturis, onde passou o Rodoanel ali, né? E do lado, a galera lá de Carapicuíba começou a construir o que virou o embrião, né? Que seria o embrião do Dirt de Carapicuíba. Então é muito legal, porque ele está falando de 94, 95, bem no comecinho, e essa base overall. Caê, vou dar uma emendada só para ele contar um pouco também da história do que você lembra também do teu começo no BMX, com o apoio da JNA. Tá ótimo isso aqui, que cara. Você foi tendo também, sempre equipamentos legais, né? Nunca com grana, mas sempre com muita viração, né? Então, é legal ter uma parte que eu desconheço, né, de vocês, um pouco antes de eu conhecer a JNA, né, vocês tiveram uma vida antes, e é como se eu caísse, né, como se depois viesse caindo tudo nos devidos, né, tudo certinho, né, então toda essa base que vocês tiveram lá na J foi me ajudando, né? Meu pai sentiu a dificuldade de, na época, comprar aquele monte de bike que sempre foi caro, tudo que é específico, né? Então pegou a bike de um, de outro, levou lá pro gabarito e a gente inventou não, né? Mas com um monte de referência, a gente chegou numa bike legal, né? E a gente foi testando na época pé de vela feito pela Jota, mesa, né, diferenciadas, assim, eu digo, né, garfo, que era com a inspiração daqueles answers, né, então teve muita coisa que na época inovou, né, e a gente tinha uma turminha também que a JNA ajudava em paralelo, né, eu lembro, poxa, tinha o Rogério lá de Carapicuíba, lembra, que andava, e eu lembrei do Rogério porque era um que estava sempre, né, nos testes ali, né, e foi muito importante isso, né? Para a gente dar valor para uma coisa que às vezes você não compra na loja, né? E basta você querer, né? Igual hoje eu faço um monte de ferramenta para eu trabalhar, é você ir no ferro velho, acha um monte de coisa que serve para você, vai num cara que solda e você faz acontecer, né? Enquanto você vai encontrar algo parecido com preço inestimável, né? Para você comprar por aí. Então você faz hoje, a necessidade faz, né? Faz o que você quer. Então a necessidade na época fez acontecer. E hoje a mesma coisa. Eu continuo fazendo meus equipamentos. Acho que isso foi uma herança, né? A gente não depender, às vezes, de nada, né? Você ter a vontade de saber ou não, nem saber como é que chega. É você saber que você tem que errar para chegar lá. Então, você quer fazer alguma coisa, você tem que começar, né? Se você não começar, você já sabe que não vai dar certo. Então, você tem que começar. A mesma chance que você tem de dar errado é a mesma. E a chance de dar certo é 50%. Então, a gente sempre tenta, né? Por mais que erre até, igual as pistas. Hoje a gente já está aí com 70 projetos realizados, mais ou menos. Eu lembro que no 7º, eu achava que eu já sabia. No 17º também achei que eu sabia. No 27º achei que eu já sabia. Agora, no 67 achei que eu sabia. Então, sabe, no último que eu fiz aqui de Goiânia, penei, mas aprendi mais uma coisa, né, e é isso, né. Não, e é interessante a história de, o que eu acho mais interessante de você é que você é um piloto, que você enfrenta qualquer obstáculo. Cara, eu sempre te achei incrível superando os obstáculos nas pistas, de várias modalidades, e em determinado momento esse piloto se tornou um profissional de construção de pista, cara. Que é uma coisa que, putz, não tinha no Brasil. Agora começou o movimento de construtores de pistas, amigos nossos, mas não tinha na nossa época, né? A gente construía na marra. Eu lembro, porra, aonde o Cadeira morava, lá na Chácara Santo Antônio, né, Cadeira? Chácara Flora ali.
Chácara Flora, que vocês construíram lá o sofá, cara. Isso aí, quantos anos você tinha, Lu? Você tava... Acho que estava começando a ingressar... Lá também. Hã? O Lu cavou lá também. Acho que talvez o começo de você começar a fazer rampa, Lu, lá? 17 anos ali, por aí, 18. E quando é que você começou a fazer? Qual foi a tua primeira, assim, tua primeira pista? Qual foi a primeira que você fez? Cara, primeiro, assim, deu ver isso assim mesmo de perto, foi no Ibirapuera, né? Nas invasões da turma lá no parque. Invasão mesmo, vai. No dia tava pronto, um monte de rampa. E, lógico, né? Deu ficar vendo, ia de criança ver o Carapicuíba, os caras no Não, Dirt, os caras conta essa história. Conta essa história da invasão, isso aí deve ser uma história interessante. Conta aí. Eu lembro pouco, mas eu chegava lá, tava, 200 caras, do tio ao Clinho, o Serginho, Batata, todo mundo que você puder imaginar tava lá fazendo alguma coisa, né? Ou com um balde de terra, ou com... fazendo, batendo Mas com a madeira. era proibido, não era? Proibido. E aí, Mas... como é que era? Eram os extraterrestres que faziam, a gente só administrava. Nós éramos abduzidos e os extraterrestres que faziam. Isso foi uma matéria que a gente fez com a Renata Falzoni, e ela foi fazer a matéria, pô, mas quem fez a rampa? Ah, os extraterrestres. Porque a gente não podia falar, né, dentro do parque. A gente foi só comandado. E o Lu era pequenininho e andou muito nessas rampas aí também, do lado da Praça do Porquinho, né, Lu? Teve aquelas épocas do Alphaville que foi legal também, né? Que vocês tiveram muita referência de algo... nem referência tanto de fora, mas o que tinha ali. Também era tipo umas invasões ali, né? Nos reflorestamentos, onde ia fazer os loteamentos. Bom, eu tenho que contar uma história, então. Vai, agora é minha vez. Essa é minha vez. Como é que eu conheci o Lula Ancelotti, velho? Tô eu lá, vamos fazer downhill, meu primeiro downhill, cara. Vamos pro Alphaville, velho. Eu e o japonês e o André Longars. Aí subimos lá, caralho, então vamos fazer downhill. Cheguei lá com a minha bullet, eu era o downhiller, tava pronto, com equipamento, tava tudo pronto. Você tava fantasiado de downhiller? Não, eu era o downhiller, do momento era eu aquele dia, velho. Aí chegamos lá, tá o Cadeira subindo com, acho que era com Fiat. Cadeira subindo com Fiat lá, chega com o sobrinho tinha 12, 13 anos. Aí falou, esse aqui é meu sobrinho, ele tá andando. Mano, nós vimos você andando, cara, no meu primeiro downhill. Eu tomei 11 tombos naquela pista aquele dia, velho. Foi na matéria que eu fui fazer para a SPN, na pista do Luiz Cleman, mas na segunda versão das pistas do Alphaville. O Luiz chegou a andar numa primeira que teve lá também. A do Gap que vocês fizeram lá, você... foi lá que eu te conheci, cara. Que ano isso, Caí? Tio, era ano 2, acho que era ano 2000. Por aí, Por aí. Lu, vamos um pouquinho lá para trás, vamos falar das tuas bases no rolê. Tem muita gente que... tem gente que não sabe nem que você é meu sobrinho, e também é legal porque a gente vai contando história. Vamos lembrar lá atrás, acho que de uma fase significativa bastante da tua carreira, que foi quando você entrou para a equipe lá de Caçapava, equipe que tinha o apoio da Guarana Antártica, e essa equipe, haviam pessoas, né, dentro da equipe que foram influências muito legais dentro do teu rolê. Então, na categoria principal, tinha o Persson Pauleto, tinha o David Carlos Baltazar, o Deivão, acho que ainda andava na Júnior, e uma molecada muito boa na tua idade, e com essa equipe, pô, você conquistou bastante coisa, né? Fala um pouco das tuas memórias dessa fase. Isso aí a gente tá falando 96, 97 para frente, né, Lu? Isso. Eu lembro em 96 ou 97 que... eu não sei se estava em Carapicuíba, eu comecei a ouvir uns cochichos assim do outro, pô, você vai entrar na equipe, não sei. Eu meio que não sabia muito o que estava acontecendo. Você é moleque, né? Não sabe, você só vai, né?
E eu falei, pô, que legal, vou entrar nessa equipe e tal, né? Me deram um uniforminho meio velho. E só de estar lá escrito Guaraná, né? Você já fica feliz da vida, né? E aí entrei nessa equipe, pô, tinha todos os professores, o Nilton, o Choquito, né? Que eram, pô, os caras da época. E aí tinha molecada, os palhaços, né? O Deivão, era os puta palhaço, o Neto, o Roncone, tio Persson também, que nessa época devia ter 14, 15 anos, né? Voltando um pouco, voltando não, mas adiantando e voltando à sua pergunta anterior a essa, foi com o Persson, né, que depois foi começando em Caçapava essa minha amizade com o Persson, que depois foi migrando até mais assíduo para as construções, né? Então tinha muita gente em Caçapava que estimulava muito, né, o tipo de treino, das manobras no meio da corrida, né? Era uma equipe completa. Então, por exemplo, o Neto, ele ia clipado, dava backflip, 3,6, tudo já nessa época, no meio às vezes da corrida. Né? O David já era showman, o Persson já mandava uns cancãs, x-up, tobogã, Choquito mandava vários estilos, né? Então era uma equipe que tinha referências boas e overall não, mas uma galera que andava nas rampas fora da pista, né? Então a gente saía dali nos locaizinhos que tinha nos terrenos ali atrás, né? Era uma equipe bem descontraída, bem palhaça, né? E bem unida. Então a gente tinha que, certa época, tinha que ir lá treinar com eles. Eu lembro que o Todd Lyons veio dar uma clínica, uma época pra gente nessa fase. E aí foi a equipe inteira receber essa clínica. Putz, imagina, você vê o Todd. Pena que choveu, acho, na época, alguma coisa do tipo. Mas a gente recebeu o Todd Lyons. Isso foi uma referência, né? Que depois, com o passar dos anos, a gente ia para os mundiais e aí conversava com ele. E tudo isso era uma referência. Você chegar numa corrida, o cara já era pro, e dar um stable no meio da prova, vir em segundo, dava um backflip, continuava em segundo. Isso era demais, né? Então a equipe de Caçapava me proporcionou muitas memórias assim no bicicross e levou para a vida, né? Hoje eu tenho amigos ainda que você leva para a vida, você conversa com eles, né? Que é tudo fruto dessa equipe, né? E daí a gente foi indo, e Caçapava fez a gente alavancar, né? Depois foi mudando as equipes e mantendo, entre aspas, mudou o nome, mas manteve a equipe, sabe? Então era isso que é legal do bicicross, né? Viagens em 2 ônibus de 30 pessoas cada ônibus, sabe? Às vezes encontrava mais outro ônibus na viagem, dava 100 pessoas numa parada de ônibus assim, e rumo no extremo sul do Brasil, sabe? Você encontrava alguém já de Santa Catarina, chegando em Santa Catarina, você ainda pega um ônibus, você encontra outro ônibus, Santa Catarina, quando vejo, a gente tem 3, 4 ônibus já chegando na corrida. Fora a turma que vinha da Bahia, Goiânia, Espírito Santo. O bicicross sempre foi uma família, né? Já dava 500 pilotos na época. Então, a cada final de semana era um campeonato paulista. Pulava um final de semana sem, outro campeonato paulista. Então, era muita gente que você lidava sempre. Então, o bicicross, ele proporcionou esse espírito união, né? E rivalidade ao mesmo tempo. Muito, muito forte, né? Uma família grande, né? De 300 pessoas. Você passar e conhecer todos, assim, né? E isso até hoje. Se eu for falar nome por um aqui, eu lembro de 300, 400 pessoas, fácil. Porque foi muitos anos convivendo com as mesmas pessoas, positivamente, né? Lu, e sempre acompanhado do Rica, né, do teu pai, e eu queria que você falasse assim Pô, a gente tá aqui para falar do que você fez, né, só de títulos e tal, mas você teve uma carreira legal com títulos nacionais, paulistas. Fala um pouco do trabalho do dia a dia, assim, com teu pai e das conquistas que vocês tiveram. Meu pai sempre pesquisou muito, né? Desde as bikes, pistas e o estilo de treinamento, né? Então eu lembro na época que ele tinha muitas referências, né? O meu pai sempre estudou muito, tudo que ele gosta de, tudo, né? Até o que ele não gosta, ele estuda para poder falar um pouco, se surgir ali no assunto. Então ele pesquisava muito sobre os treinamentos, né?
Então eu lembro na época, tinha o nosso querido falecido Ricardo Alves, né, que era o treinador oficial de Paulínia. A gente tinha muito treino vindo dele, né? Então na época de base foi muito puxado, assim, puxadíssimo. Acho que talvez por isso hoje que eu carrego às vezes uma força, às vezes a mais ali para construir as pistas, que foi uma base adquirida no treinamento profissional desde criança, né? Então eu fui piloto profissional desde sempre, né? Desde sempre a gente começou ali com os patrocínios, né? Passamos por vários apoios, assim, que valeram para minha vida, né? Graças ao meu pai e a você também, né, tio? Então a gente ficou 15 anos na Oakley, praticamente. Passei por outras grandes marcas, Troy Lee, né? Andamos um tempão pela Sundown, já mais velho também profissionalmente, e assim, profissionalmente com salário já. Né? Eu era, tinha 18 anos, conseguia ajudar em casa, conseguia ter minha própria vida, ir viajar, e juntando um dinheirinho para melhorar minha bike. Às vezes não tinha patrocínio de peça, mas com o dinheiro do salário conseguia comprar um cubo Profile, que na época era caro. Então, a gente desde sempre teve que levar como uma profissão, né? Então, eu lembro que com uns 13, com uns 14 anos eu tava muito puxado, né? O nível de treino e a cabeça começa a bugar, né? De tanto treino, aí eu fui dando uma tirada no acelerador, assim, né? E aí eu lembro que com 15 anos o Persson falou assim, pô, e aí, vai ter um Mundial no Brasil, você quer ir pra final? Eu falei, quero pra final. Então tá bom, então vem pra casa, que treinei em menos de 2 meses, 2 meses na casa do Persson, a gente foi pra final do Brasil, né? Na Que foi categoria 15 anos, que é uma categoria muito forte. Foi o Mundial de BMX 2002 em Paulínia, que Isso. foi a fase que você andou de ICB, né? ICB era Eu já bike? das fases. Fui falando disso porque a gente acabei pulando uma fase. Você mas... pulou e você falou dos títulos, de moleque, e a provas internacionais também. Então, assim, a primeira prova internacional foi um campeonato sul ou pan-americano em São Leopoldo ou Novo Hamburgo, alguma coisa do tipo, acho que São Leopoldo. E eu tive uma queda no treino que eu me machuquei muito forte. Tomei uma paulistinha na coxa e era uma prova que eu tinha muita chance de ganhar, né? E eu senti muito, eu não conseguia andar a pé, assim, de um dia para o outro. Mas mesmo assim consegui correr, né? No dia da prova, não sei se eu fiz terceiro ou quarto nesse campeonato. Foi bem, porque tinha muita gente. E ali que começou, né? Você vê que vinha muita gente de fora, não era mais só aquela turma que você conhecia, né? Tinha gente que você não sabia nem que estava falando e estava ali encostado com você, né? E aí foi a primeira experiência de ver gente do Brasil todo, sabe? Ver que já. Ver essa união mesmo, que já tinha gente que era amigo meu, que já estava no bicicross há 10 anos, eu estava começando. E aí já era amigo do outro do Sul há 10 anos, que tinha galera já dos anos 80, começo dos anos 90, que para mim era como se eu não soubesse que isso existia, né? Então eu cheguei novo e já vi que muita gente já se conhecia. Eu falava, nossa, que mundo legal, né? E aí que isso me apaixonou, essa família do Brasil todo se unindo. Às vezes era mais amigo com um cara lá do extremo do Brasil do que com o próprio parente. Isso que me fez entrar no esporte, né? E aí foi com esse apoio das equipes, a gente começou a ir se destacando nos paulistas e nos brasileiros. E aí fomos para a Argentina, correr um sul-americano. Putz, foi demais lá também. Teve também, o pré-sul-americano a gente ganhou, o sul-americano a gente ganhou. Córdoba? Foi em Córdoba, 97. Aí 98 fomos pro Chile, perdi na última curva, acho. Puta, abri não. Eu fiz por dentro, o cara fez no cal, na zebra, e me passou. Então foi assim, feliz demais, né? Mas você dominou todas as baterias, tudo, chega na final, você faz segundo, né? Aí você fica puto, né? Legal. É o primeiro dos últimos. É aquela coisa, né? Você vai cumprimentar o pai na arquibancada com aquela cara de feliz, mas porra, caralho. E foi indo. Putz, teve. A gente foi pro Mundial na França, foi demais. A gente conseguiu ficar em segundo lá. Falou a gente porque era aí pro pai, né? Em Nantes, na França,
Isso. Putz, foi demais também. E E tipo, ano brasileiro. seguinte, fiquei na Mundial da Argentina também, fiquei na semifinal, fiquei no gate, bati no gate, mas foi uma experiência muito boa. Apesar de não estar. Eu fui pela equipe da Várzea, já não estava treinando com meu pai. Meu pai tirou um pouco o acelerador, porque eu já tinha tirado um pouco, aí meu pai falou: ó, ou é daquele jeito para ir para as cabeças, ou não vai, não vai dar. E aí, se vai, não vai, eu já comecei a tomar na cabeça. Né? A molecada começou a ficar muito mais forte e parecia que o talento já não ajudava muito, cara. Tinha que comer uns pratos de feijão diferente. Tava difícil o negócio. E aí eu dei uma estacionada. Acho que com 14 anos, com 13 para 14, eu peguei uma paixão pelo skate, pelo surf, pelo desenho mais forte, né? Fiquei quase um ano meio tranquilo. O tio querendo já me pôr no mountain bike, já me levando para correr a pé, para um outro tipo de treinamento, né? E foi aí que o Persson falou: pô, vai ter um Mundial no Brasil, vamos. Meu pai montou uma ICB, aquele garfo Pro-Choque, um pneu Pirelli, uma que Quatro toda vezes. contrário do sistema, assim. Completamente o contrário do sistema. Puta, não é que a gente foi pra final? Parecia que tinha uma borracha me puxando contra naquela bicicleta. E a gente foi pra final. Daí pra frente, a paixão por construir pista foi muito grande, porque eu fui pra final desse Mundial graças ao nosso treinamento na enxada, né, lá em Jarinu, porque a gente precisava construir algo difícil de andar, algo pra frente, algo que não tinha. Então a gente, né, o Persson tinha muita referência já do motocross, então começou a fazer umas rampas Que foi a pista que vocês fizeram na M-Box lá. praticamente fora, não tinha, a gente era referência, se fosse, não tinha que, a gente inventava, a gente estava tão à frente na pilotagem, que a gente falou, pô, quero pular daqui para ali, não tinha internet fácil, igual hoje a gente vê, sei lá, põe uma hashtag transfer, você põe 200 transfer, vou copiar, não. Então, ou a gente era referência, ou era referência, porque não tinha de onde pesquisar, tinha Chip Hills, as props, coisas ainda mais antigas, né? E o que a gente tinha lá na época era trator, água, pá, vontade e um monte de cara overall. O bebê também era bom de enxado, o Daniel Brito. Piloto overallzaço da bike, né? Já era bom em tudo que era bico de rampa, no BMX. Hoje é nos pilotos mais rápidos de rua, né? E velódromo, né? Junto com outro irmão da época, que é o Mauro. Hoje estão despontando aí nas pistas de velódromo e sprint no asfalto. E eram os caras que eu batia de frente. Então isso é muito gratificante, porque eu tenho hoje os caras no topo da velocidade e eram os caras que eu brigava no topo da técnica, né? Então, que legal. Não tem palavras para agradecer essa base que eu tive, né? Como piloto, como construtor, e tudo isso a parte de construtor veio por causa da necessidade. E aí essa necessidade fez eu gostar da coisa, né? Já tinha uma veia artística, meio pro lado artes plásticas da família, e só foi aflorando mais esse lance de dar o molde na terra e fazer algo, né, diferente para você pilotar, né? Puta, eu sou um cara que eu sempre apoiei a tua arte, né, Lu? Você tá ligado, né? O Lu fez o logo da Bike Tech Jardins uma vez, um desenho maravilhoso que a gente mandou pintar numa parede lá no antigo Green Bike Park. Que tem aquela foto, que é uma das fotos que eu mais gosto, que virou uma propaganda. A arte do Lu, pô, né, a marca, a nossa parceria, e uma foto muito legal que você usou para um comercial, uma página inteira da Go Outside. A gente viu Outside, isso. Eu sempre fui muito fã da arte, né? Não, mas ali na Go Outside não teve minha arte. Tinha no All Ride. No All Ride. Na Go Outside. Não, mas aí na Go Outside teve uma matéria da Bike Zone, né? Que era uma foto do William, mas não tinha nada a ver minha, você tá dizendo? Ou você tá falando. Não, é uma foto do tio dando entendi. table no All Ride que a gente pintou com a sua arte.
É o grafite, é o grafitezão do Bike Tech Jardins no All-Ride, lá do Green, e o tio pulando. E é legal que é a mistura de nós três aqui já desde sempre. Eu vou achar essa arte para a gente colocar na arte. Mas aí, deixa eu contar mais uma história, então, continuando da arte do Lu. Aí um dia eu tô lá, meu, eu sou fã do Lu incondicional, né, velho? Eu gosto do moleque. Eu sempre apoiei ele como piloto na loja. Eu tenho uma relação com ele eu gosto dele. Aí ele me liga e fala, puta, velho, eu tô tatuando. Eu falei, tá de brincadeira, Lu. Não, tô tatuando. Falei, demorou, então faz a tatuagem em mim, bro. Essa tatuagem aqui, ó, é do Lu, velho. Você me mostrou outro dia. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá lá aí. Isso aqui é uma homenagem, velho, à minha filha Maria. Que legal. Que a Dani tava grávida. E aí o Lu tatuou o coração de Maria. Tá de ponta cabeça, né? E aí a Dani, eu lembro que ela falou, caralho, mas você vai tatuar com o Lu, velho? Lógico, é meu amigo, velho. Vai fazer no meu couro. O que foi legal da história de tatuador do Lu? O Lu é o único tatuador, mas ele é desenhista, que não tatuou em perna de porco. Ele já tatuou nos amigos direto. Eu fui um deles. Essa história é bacana, cara. Eu gosto dessa história. E aí, Lu, me fala um pouco da sua arte, cara. Como é que você usa a tua arte na criação das suas pistas? O que você usa da tua arte na criação das tuas pistas? Como é que é isso? Hoje, né, a maioria das pistas que a gente vem fazendo, maioria não, mas grande parte são os pumps. Os pumps, né? E todos eles passam por um estudo prévio, né? É tudo no lápis, todos que a turma vê aí é no lápis antes. E aí eu passo para um arquiteto, e esse arquiteto ele consegue transpor tudo, exatamente o que eu preciso, ele consegue transformar num 3D, que depois isso é fielmente transformado para a realidade, né? E então eu sempre gostei de planejar o que eu vou fazer com relação aos pumps, né? Lógico que hoje, quando você vai fazer a parte do dirt ou alguma parte no mountain bike, que é mais intuitivo, você acaba carregando toda essa bagagem dos desenhos. Tanto que você desenha e planeja, você consegue saber o que vai caber em cada lugar. Porque tem muita gente hoje que não tem tempo de lápis, mas pega um lápis e faz, eu quero isso aqui. Fala, não, mas isso não vai caber. Lógico que cabe. Eu falo, não. Eu tô desenhando o dia inteiro para te dizer que isso aqui não cabe. Eu acabei de fazer um projeto assim, assado, não vai caber metade do que você tá falando aqui. Não, mas lógico que cabe. Não vai caber. Então, às vezes, tem gente que eu desisto, eu falo, não, eu vou para outro lado, porque eu tenho mais 10 clientes para atender que acreditam no que eu tô falando, né? Então, do que ir no 11º que tá falando que cabe, o que você tá falando que não cabe, ou que você já fez tentar caber, né? Então a gente hoje também trabalha no erro. A arte é isso, é erro e acerto. Então, quando a gente fala com autoridade, é porque a gente já errou ali. Não é porque é o dono da verdade, ou que você acha que... Não. É igual, sei lá, num tatuador que tá tatuando há 15 anos, ele vai falar, eu não sei fazer isso. Você vai fazer com o outro. Não, quero que você faça. Não. Comigo, não. Ou um cirurgião. Ou eu tô falando, tô me comparando, né? Porque são coisas. Também tudo é arte ali, né? O cara é cirurgião, é arte, tudo é arte. Então é coisa que. Não tem mais experimento, né? Então é uma coisa séria. Você falando de arte. A gente leva como arte, né? A própria construção de uma pista de bicicross hoje é arte. E aí tá lá o advogado, pai do piloto, o outro é dentista, pai do piloto, o outro é farmacêutico, é pai do piloto, eles se juntam no final do dia para fazer a pista de bicicross do filho deles. E aí depois reclamam que o filho não tá indo bem, ou que o fulano X cobra caro para fazer pista. E ele é um dentista caro, ele é um advogado caro, ele é um médico caro, mas ele não quer pagar o serviço adequado para o consultor de pista. Ele prefere ir lá no final do expediente dele, rastelar uma pista e tal. Então hoje a vida inteira a gente vem enfrentando isso no bicicross, não entenderem que o bicicross, né? Agora que a gente está conseguindo catequizar essa turma para eles entenderem que tem construtores, né?
profissionais. Então, a maioria dos bicicross é feito pelos pais, né? Então, eu tô vendo hoje lá no sul do Brasil, estão finalizando uma pista lá, é o treinador, meu irmão, não vou citar nomes, ainda tá lá no Rastelo. O outro fulano, que é treinador físico, o outro é pai de família, tá lá. Porque a turma ainda bate na tecla que não, então a gente faz, não dá pra fazer, então a gente faz aqui. Então hoje tá muito, muito desagradável, né, a gente enfrentar isso, a não valorização por pessoas que se dizem valorizar você, né? Eu tô falando isso porque pessoas que sempre tiveram com a gente, e aí quando chega na hora da gente construir a pista, continuam batendo na mesma tecla. Então, assim, o bicicross é um esporte olímpico, né? Eu não vou lá construir um velódromo, né? Eu não vou construir uma piscina olímpica de natação depois do meu expediente. É a mesma seriedade. Eu não vou lá construir o tatame de judô no final do meu expediente se eu sou dentista. Alguém tem que fazer o tatame lá, alguém tem que... Então, o bicicross em si, ele enfrenta isso desde sempre. Porque é aquela coisa do fundo de quintal que todo mundo se unia para fazer uma pista. Até hoje, o cara acha que em 2.000 metros quadrados dá para fazer uma pista de bicicross, né? Ah, mas eu desenhei aqui, dá. Então, assim, ela é muito, tem um planejamento muito sério. Então, quando você hoje quer vender só o projeto de uma pista, estou falando de tudo isso por causa da arte, né? Então, assim, a gente tem que vender o projeto. Ah, mas faz aí um rascunho só para a gente mandar na prefeitura. Não, não. Hoje a gente vende o projeto, a gente não vende nem execução. Quanto que é o projeto? É tanto. A partir do projeto, a gente vai saber quanto custa tudo, baseado num projeto. Ah, mas cara, mas você já não fez um? Não tem uma base aqui? Falei, cara, se tiver mais 10 caminhões a mais por curva, vai ser 10 dias a mais por curva, que no final dá não sei quanto a mais de hotel. Então, assim, a turma acha que é só pista. Se eu vou lá para Bahia fazer uma pista, cara, só de hotel, alimentação, translado, equipe inteira, já dá o preço de uma pista, sem você contar a mão de obra. Você entende? 6 meses de uma equipe comendo muito bem, né? Sendo muito bem paga, indo, vendo. O cara precisa voltar para São Paulo ver a família. O cara não vai de avião, ele não vai de ônibus, ele vai de avião. Passagem para ir de última hora é 2.000, para ir e voltar é 4.000, ir voltar de novo é 4.000, voltar é 4.000, 4.000. Nossa, os caras cobram 100 mil reais fazer uma pista de bicicross. Pô, isso aí dá só de hotel, alimentação, ida e vinda, aí não sei o que, dá isso. Só de custo. Você entende? Então, assim, hoje uma pista de bicicross não é lá um monte de cara fazendo a enxada esquecendo da família. Vou lá fazer uma pista para você lá do outro lado do mundo, não vou voltar para ver minha família, vou ficar lá igual um louco, sabe? Então é muito sério hoje, né? Então a turma prefere valorizar o que? O estrangeiro, pagar 500 mil dólares para o estrangeiro vir, e aí o estrangeiro vai falar, custa tanto por quê? Porque eu tô indo do outro lado do mundo, tô deixando minha família, eu faço isso há 30 anos, não sei o quê. Aí o estrangeiro eles pagam. Aí o brasileiro, não eles valorizam, o estrangeiro eles valorizam. O cara é meu amigo, eu olho gordo no amigo, né? Então é isso. Então o brasileiro hoje, ele é muito bom, né? Por que o Brasil é bom no futebol? É bom, o brasileiro também é bom na enxada. Então a turma tem muito isso, né? Do valorizar o estrangeiro. Nossa, sua pista ficou gringa. Porra, bicho. Então, até no final de tudo, a sua pista é gringa. Tudo é gringo. Seu rolê é gringo. Então a turma nasceu assim, ó. Uhum. Seu rolê é gringo. Não consegue falar seu rolê é legal, seu rolê é top. Por quê? Porque é gringo. É o gringo melhor, né? Eu sempre tenho... Aí voltando lá no começo, a gente não precisou da bike gringa, a gente fez a nossa bike no fundo de quintal, né? Pra chegar onde a gente chegou. A mesma coisa é as minhas ferramentas. Eu fiz todas as ferramentas que hoje, né, me fazem, né, fazer as pistas é com a ferramenta feita no fundo de quintal. Então, nada é gringo, né? Tudo é o que é, né? Legal. Então, a turma precisava perder um pouco. Uma coisa assim, ó, uma curiosidade, então. Aí vamos dizer que eu sou de alguma cidade, alguma prefeitura, sei lá. Eu quero construir uma pista. Aí eu viro para você, eu falo assim, olha, eu tenho 1.000 metros de terreno. Eu quero uma pista. E aí o cara ele fala o que ele quer na pista. Como é que é isso aí? Como é que é essa primeira relação?
Como é que funciona isso aí? Como é que você chega até o desenho da pista? Conta essa história. Como é que exemplos funciona? aqui de Mariporã, por exemplo, vai. Assim, eu escuto muito o que o cliente vai falar, né? E aí, como a gente já. Você falou, pô, Lu, você é um piloto overall. Então, assim, a gente passou por praticamente todos os terrenos já, né? Então, o que o cara for falando, a gente já fala, entendi. Então, assim, a gente já passou por essa. é, é, Esse tudo que obstáculo. às vezes é isso que eu tô falando, eu quero isso, isso, isso. Eu falo, cara, não cabe. Ah, não, mas eu quero isso, isso, isso. Eu falo, não cabe. Então a gente vai voltar naquele, não, mas, pô, cara, mas será que não dá pra. Eu falo, vamos pro menos é mais, né? Então, às vezes a turma quer muito na pista porque é o sonho. E não entende que na hora de construir, a gente tem que ver o que é fácil de construir dentro do que a gente tem ali, né? E que seja funcional, né, pro cliente. Então, às vezes é igual a tatuagem. Lu, eu quero uma tatuagem assim, assim, assado. Eu falo, tudo bem, eu vou fazer assim. Ah, mas eu quero assim. Não. É um pouco meio de identidade. Então, eu vou sempre pôr a minha identidade no trabalho. Ah, eu quero isso, 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 isso. Eu falo, não. Vai ter que ser isso, 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 menos isso e com isso. Ah, mas falou, cara, é o que dá para ser feito e vai ficar bom. Então, eu sempre tento impor ao cliente o melhor para ele. A gente nem que a gente arma um circo ali, mas e tem clientes que já deixam não, cara, o que tá livre, faz aí que é o melhor, né? Que a gente já se imagina ali na coisa. Então a melhor coisa é não sufocar o construtor, o artista. É igual fazer uma tatuagem nas costas. Eu falo pros caras, ó, não tem espelho, eu tô tatuando suas costas. Deixa eu tatuar que já já eu te mostro. Então esse é o melhor, né? Pista tapumada, sem ninguém indo lá, querer dar opinião. Pô, mas isso aqui não tá ficando. Ah, isso aqui não sei o que lá. E no final sempre vai ter um resultado legal, né? Então é muito difícil essa relação com o cliente, porque às vezes o cliente quer uma coisa que você já fez e deu errado, entendeu? Ou que então todos os clientes eles querem aquilo que está no sonho, que estava também no nosso sonho, né? É aquele sonho de todo mundo. E aí a gente começa a materializar isso e ver que, poxa, cara, é difícil fazer seu sonho, cara. Pera um pouco, é puxado, é pesado. Então, às vezes, eles veem a gente fazendo muita coisa assim, muita gente, às vezes eu preciso de uma equipe maior, e aí não cabe no bolso, entende? Então tem isso. A melhor forma de uma contratação, já pulando alguma fase aí de alguma pergunta, é um projeto, né? A maioria dos casos é mostrar um projeto para abrir a mente do cliente, né? Nós vivemos uma experiência muito legal em dois momentos aqui com o Lu, e é isso. É muito legal ver as coisas acontecendo, e, claro, inputs, eu, como teu tio e como uma das pessoas que articulou aqui, poxa, ver as coisas acontecerem, e se nós não confiássemos no trabalho, não é uma contrapartida que tem que ser uma confiança, né, Lu? De ambas as partes. Para que as pessoas possam ver essa parte dessa experiência, tem uma fase interessante da tua carreira, que foi com 14, 15 anos, a tua transição de uma experiência legal, já de quase 10 anos do BMX, para a tua carreira no mountain bike, que te ajudou nessa fase overall. Fala de algumas lembranças, tem o Mundial da Nova Zelândia, tem o que aconteceu lá, e as Copas do Mundo no Brasil também, né? Com 20 anos já que se passaram, em Balneário Camboriú. Ó, eu lembro de uns flashes de quando a gente ia para São Roque e via os duais, lá, tinha uns dual lá, né? Sim. Eu lembro que a gente foi também em alguma corrida, não sei se foi em Minas, pra onde que a gente foi, que também tava rolando um dual, que aí acho que eu só brinquei de descer. Pode ter sido, acho que até São Roque mesmo, se eu não me lembro. Que eu pegava só as bikes no final ali, mas eu acho que o mais legal foi quando vocês fizeram em Atibaia, aquela provinha, né, que foi bem legal, que ali abriu minha mente mesmo, né?
Então, Atibaia foi... Quantos anos você tinha em Atibaia? 14 para 15 anos. O Campeonato Ali Brasileiro foi de Cross. o último Camillion. Cross. Acho que eu tava de Santa Cruz ali já, né? Correu de Camillion. Você e o Netinho correram com a mesma bike. Ali foi demais. Eu lembro que até o Mauro aqui também já estava começando a pegar gosto pela mountain bike, entrou ali também, se divertiu. E a partir dali foi bem legal, né? Assim, mountain bike abriu minha mente, né? A gente se conheceu lá em Alphaville, né, Caê? Foi nessa época aí. E aí foi a época que eu comecei em paralelo, bicicross e mountain bike. Bicicross e mountain bike, um pouco de cross country, há pouco ali com o tio. E a gente começou a ir mais pro forfão, freeride e downhill. Comecei a correr na Júnior, Juvenil, correr uns... tinha aquele lance ali Souzas, Japiapé. O tio começou a abrir minha mente. Desculpa te interromper, sabe o que eu lembrei agora? A primeira Cactus Cup que teve no Brasil, você ganhou na categoria Kids, correndo com a BMX Jotinha, lembra? Tava Ned Overend, Foi um dia com o Paulista, ou do brasileiro. 6, 7 anos, foi na Cactus Cup, era uma prova internacional, patrocinada pela Specialized, com Ned Overend e tudo mais. Teve a categoria das crianças, e acho que o Rica pôs só uma relação mais leve na tua BMX, você ganhou na Kids, meu. Lembrei agora do nada. Que legal. Puxado, que tinha que pôr marcha, né? A molecada subia com marcha, tinha que subir em pé um lugar. Eram umas 2 voltas, era uma pistinha puxada, assim, foi legal. Ô Lu, e aí essa fase do mountain bike, no 1996 eu entrei na Oakley, né? Era a Oakley Hang Loose, e nessa entrada, já te apresentei lá, você já pegou o apoio da Oakley, que veio crescendo. E nessa transição para o mountain bike, através do apoio do Luiz Henrique Saboia tal, a gente pôde fazer viagens internacionais, você tinha o patrocínio da Sundown, tinha apoio da RockShox, SRAM, era um esquema, para a época, bem profissional. Como você falou, você tinha salário, ajudava em casa, e você tinha, sei lá, 16 anos de idade. Era isso, demos 16, 17, e era isso mesmo, tinha que ajudar em casa, né? Eu lembro que ajudava a mãe a pagar uma parte da escola, naquela época, R$200 por mês, era muito, né? Pra você dar pra mãe. A gente ganhava R$1.000 por mês, só da Sundown, né? Eu lembrei disso, você ganhava R$1.000 por mês da Sundown. Com 18 anos. Fora um monte de produto, né? Então, às vezes, você até... caramba, mas será que isso é verdade, né? Que tá acontecendo, de tão bom, né? E isso ajudou muito como base, né? Relação profissional, né? Você lidar com alguém que tá ali te patrocinando, você fazer por merecer, né? Saber lidar com aquele produto, né? E isso é legal. E perdurou 15 anos, né? Da vida. Isso foi foi uma base, né? Para depois eu saber me relacionar com novos patrocinadores e tudo que a gente já teve sempre ajudou a você conquistar novas coisas, né? Então, às vezes você não estava mais numa marca, mas só esse fato de você já ter passado, isso te dava uma... É como se você fosse uma pecinha do super trunfo, né? Então, assim, é como se você fosse ganhando levels, assim, né? Então, vai adquirindo uma bagagem, né? Então, isso foi muito importante para dar um boom, né? Para você acreditar e sempre querer mais dentro do esporte, né? E aí, já indo nessa fase mesmo, a gente, aí começou a querer engrenar não só no bicicross, e a gente foi paralela, fomos pro México, correu Pan-Americano, foi demais. 2005, México, na Cidade do México. Foi o melhor tempo na geral, era Júnior. Né? Tive um conflito ali na final com o Escudeiro, mas foi muito bom, que eu fui para último e ainda cheguei no foco finish com ele. Foi muito, e ele estava muito forte, o Escudeiro, sempre foi, né? Hoje ele é fisiculturista, pesado, né? Caraca. Os caras, todos os caras que eu tomava pau hoje tá
fazendo alguma coisa braba, eu fico feliz, sabe? O Bebê e o Mauro hoje são os caras mais rápidos do Brasil. Esse cara que eu tomei bucha aí na época, hoje é um monstro, né? Na época que, poxa, na França lá, eu lembro que quem ganhou, acho que foi o Mary Strombers. Então, pô, a gente sempre teve uns caras bons na nossa, como referência, né? Puxando o nosso ritmo, ou a gente puxando esses caras, né? Isso que era o mais legal. Era muito alto lá no México. Eu lembro que a gente teve muita dificuldade, lembra? De respiração lá em cima. Corri o downhill também, acho que fiz nono, foi legal. Isso na categoria na Júnior, né? No mesmo ano, no ano seguinte, a gente foi para Nova Zelândia e também estava bem. Fatalidades acontecem, né? Quebrei o fêmur, costela, o rádio do braço, aquela coisa, fui pendurado, né? Mas só fortaleceu tudo isso aí, né? Fiquei 10 dias internado lá fora, não pude competir. Fiquei 2 anos com uma placa dentro do fêmur. Massa. Não contei. Aí nessa fase, voltei pro Brasil e comecei a estudar mais ainda a parte de artes, né? Entrei numa agência de publicidade, comecei a desenhar muito. Então, aí virei ilustrador e começou a abrir a mente, né? Abrir a mente e falei, quer saber? Eu vou voltar para Nova Zelândia. Não conhecia a neve do jeito que eu queria. Tirei a placa de dentro do fêmur e voltei para Nova Zelândia. Fiquei quase um ano lá, encontrei nosso irmão Rafa, que está lá até hoje. E ele foi nessa fase para Nova Zelândia. Perguntou assim: qual que é o país que eu vou, bicho? Não aguento mais dar trabalho para minha família, preciso sumir do mapa. Eu falei, cara, vai para Nova Zelândia. E aí lá encontrei ele, me ajudou nos primeiros 2 meses. Você acredita? Surfou muito no começo. Aí viajei para outra ilha, para Ilha Norte. Entrei num aviãozinho, decolou da praia, fui para outra ilha. Nessa outra ilha fiquei lá mais uns 4 meses. Comprei uma vanzinha, desci para outra ilha. Entrei num navio, o carro, viajei para neve, comprei passe da montanha. Aí comecei a me aventurar no snowboard lá. Fiquei. Putz, não tinha um Big Air lá que eu não passei por ele. Me quebrei também, costela, tudo, mas pulei as Big Air que tinha na pista. Usei muito a base da bike e o skate, o surf, mixei tudo isso aí. O Rafa me ajudou no começo, fui tomando muita vaca até entender um pouco do snow. E aquela coisa, né? Você nunca vai deixar de aprender. Então, na época que eu achei que eu estava aprendendo, aí voltei pro Brasil. E é uma paixão que eu tenho eterna. Quero voltar para a neve. Assim, é fantástico. E nunca é tarde, né? Você chegou a andar na neve lá com o Rafa? Cheguei, a gente fez uns freeride de soltar o snow e subir até onde dava também. Ah, vamos descer, vamos. Pegava gelo, pegava neve boa, pegava de tudo. E o Rafa continua total envolvido com o esporte lá, tá com a família maravilhosa. Rafa é irmão, né, velho? Construtor, sabe? Sabe lidar com bastante coisa. E putz, tá lá, tem duas crianças, tá com a mulher até hoje. E só vai, né? Não é fácil, ele fala que é difícil também, a vida lá é puxado, tem uma casa própria, mas sempre reformando a própria casa, pegou uma casa antiguinha. Não é fácil para você conseguir ter uma vida, né, uma casa própria fora do Brasil, assim, longe da sua base. Eu acho que o mais importante é a base, né, a família e os amigos. Às vezes a família, tem gente que se dá melhor com os amigos do que com a própria família. Então você deixar toda essa sua história é pesado, né? Às vezes você, por mais que tenha amigos lá, não é a sua raiz. Então é puxado. É bem não puxado. É o teu idioma, é diferente. Mas e aí, Lu, me diz uma coisa. E aí, você voltou para o Brasil, depois a Nova Zelândia, e qual foi a dúvida? Qual foi a escolha? Cara, foi bem. Só de voltar sem essa pressão de competir e tal, né? Ir para o movimento mais for fun. Eu já cheguei indo para Jarinu, né? Que é ficar lá com meu parceiro, com o Pérez, meu irmão.
E a família tem propriedades rurais, já com um histórico de construção de pistas, né? O Persson sempre teve em paralelo à vida que ele competia, ele sempre teve a própria pista, desde criança no sítio. E sempre andando de moto também, com o Nino, que é o primo dele, que já tinha um tratorzinho lá que fazia miséria, só com uma lâmina. E foi isso que foi a paixão, né? Que, voltando lá nos 15 anos, no Mundial do Brasil, ali eu peguei gosto. Então, fui para Nova Zelândia, lá em alguns dirt jumps que eu chegava abandonado, com uma simples madeirinha, ou depois de uma chuva, eu raspava com a mão o negócio, assim. Eu tinha que ter alguma coisa, uma madeirinha, qualquer coisa para raspar o chão, dava um jeito lá num trail e andava, né? Então era, sabe, natural você pegar qualquer coisinha no chão, arrumar e fazer acontecer. Eu cheguei no Brasil, pô, a casa dele lá, a gente precisava arrumar as rampas, a pista já precisando dar um trato do sítio. Aquela época do Orkut, né, em alta, eu falei, pô, quer saber, vou fazer uma pagininha no Orkut aqui. E comecei, faça sua pista no quintal, e tudo que era fotinho, pô, de um momento, de uma luz boa numa curva, que parecia que a curva era boa, só parecia que a curva era boa. Aí você tirava as fotos, essa rampa parece que tá boa com essa foto, com essa luz. E aí lá enchendo linguiça. Até uma hora que apareceu sei lá, pista do Jacuí para construir. Para construir, não, eu falo, pô, meu, vocês não querem vir dar um trato aqui na pista do Jacuí? Uma pista em São Paulo, que o Oclinhos e o Nenê fizeram tal, e acho que por um determinado momento, aqueles rolos de construtora, sei lá, é igual o que eu passo hoje, que na época eu até julgava eles, hoje eu passo muito pior do que os caras passavam, e não tem mais, né? Hoje eu consigo entender tudo. Às vezes, uma pista que não tinha o gate, foi porque a construtora largou sem gate, não os construtores, né? Construtora é quem contrata a turma. Então, hoje eu passo apuros, né? Tem muita construtora que larga a gente no meio da obra e some, né? Nossa. E eu não sabia de nada disso que eu encontrar pela frente, né? Então, na época eu peguei o Jacuí, vai chegar lá caminhão de terra e trator, você pode ir? Posso. Essa época é de graça, vamos. Mais uma oportunidade de encher de foto o Orkut. Aí vai lá, tira a foto de uma rampa da outra, tal. A galera de Jarinu falou, pô, Luiz, tem uma graninha aqui, fizemos uma vaquinha, cada um vai dar tanto. Você vem fazer a pista de Jarinu? Aí, pô, no meio da reunião, o Persson falou, beleza, o que eu faço? A turma vai dar isso, eu dou cama, dou cama, banho e comida para você em casa aqui. Falei, pô, então beleza, eu vou ganhar uma merrequinha, o Persson vai me dar estadia. Fiquei 5 ou 6 meses morando na casa do Persson, construindo essa pista sozinho. E mais dá-lhe Orkut. Foto. Até que acho que o Cristiano Lopes foi visitar essa pista, que era na época o secretário de esportes de Jundiaí. Mas aí já é Facebook, hein, Lu? E aí que eu ia te falar, aí surgiu. Não, aí começou o quê? Paralelo, tinha o Orkut e o Facebook. Eram os dois. Aí teve aquele boom. Salve todas as suas fotos do Orkut que ele vai dar bug. E boom. E aí, nessa época que eu voltei pro Brasil, já era Facebook, isso. Mas Só foi uma coisa, Jarinu, você considera que foi o seu primeiro trabalho profissional? primeiro trabalho que eu ganhei um dinheirinho, assim. Legal. Mas eu digo, o Jacuí foi o primeiro trabalho sério, porque tá ali na grande metrópole e hoje ele tá lá, né, servindo para muita gente. Por mais que não tenha uma rampa que eu fiz, tem lá, faz parte da história, né, do processo, né? Que ano que é o Jacuí, Lu? Já tem uns 12 anos aí que a gente tá nessa série. Por aí. 2012, assim, você acha? 12, 11. Ô, Lu, aquela pista lá de Jarinu, lá do Xbox, né? Isso. Isso era na família do Persson, na área do Bernucci. Aquela pista lá eu zerei toda. Qual delas? Teve inúmeras. Aquela de Dirt lá, de BMX. Mais sinistra. Zerei inteira. Não, teve ali, eu vou falar pra você, ali não juntou em uma mão quem pulou tudo na época. Juro. Pulou uns 4 Era taquineira.
Cara, Não, era um race, né? Era um race só pra nós. Eu tava vendo o Caê rindo dele mesmo, que o zerar dele é tipo tatu bola, né? Não, a pista era, mano, a pista era Primeira, muito casca, velho. era Supercross. Não tinha como andar nessa pista. Super Quer dizer, próximo à época já. vocês andavam e andavam bem. Tirei umas Eu fotos lembro lá. que andava lá, era você, o Persson Pauleto, claro, E tudo bem. o Persson Pauleto e o Bebê. Eu E o não vi bebê, mais. foi quem eu vi andando. É. Aí Ô, depois Lu, foi um ou outro, até conseguiu andar, mas a gente até fazia aposta, sabe? Não Não, ia. o Kenji foi lá, mas eu acho que ele não zerou, não, cara. ó, vamos fazer uma transferência dessa época para o agora. Conta recentemente, você está aí no lugar em Goiânia, que você falou, Caverna Trails, e tradicionalmente já virou uma jam muito legal, né? Pô, que o ano inteiro a rapaziada fica esperando, e nós que acompanhamos recentemente, a gente faz até um convite aí para você dar uma gugada, pesquisar Caverna Trails, dar uma olhada no Instagram. Cara, que fim de semana. Conta o que rolou o fim de semana passado por aí. Inclusive, não sei se vocês estão escutando o trator, né? Tem um trator ali atrás. Não Olha, sei nem estão se tá trabalhando mexendo. agora. Olha a pista aí atrás do Lu. O Caverna tá ali, ó. Então, assim, ali, ó, isso aqui é os coxos. Puta, o Caverna tá ali. É um negocinho, um pontinho ali é a máquina. Que legal. Aquilo aqui é escapamento, um pontinho branco ali, ó, escapamento. Ela tá trabalhando só com o escorpião ali. Vocês não estão vendo ela se mexer, mas o Caverna tá trabalhando. Vamos dar jump, por favor. Então, na verdade, eu vou contar um pouco até como, assim, o porquê de eu estar aqui, né? Tradicionalmente tem as jams do Horto Trails, né? Em Limeira. Certo? Uhum. E aí, indo lá, eu conheci o Nicolas e o Caverna. O Nicolas era um parceiro do Caverna, e o Caverna é o Caverna, né? Vendo os caras pulando, eu falei, pô, quem que é esses caras, né? Diferente, que eu nunca vi aqui na área. E aí, pô, teve outra dia no outro ano, de novo, os caras lá. Passou outro ano, eu vi que o Tigre, o Thiago, veio pra cá dar um trato. Coisa de uns 8 anos, 7 anos atrás. O Tigre veio dar uma repaginada aqui e eu vi que ia carro, a carro da mãe do Caverna, ia lá em cima na recepção compactal. Eu falei, caramba, bicho, vai sair coisa boa aí, hein? Faz tempo isso. E aí, internet e tal, eu esqueci da Caverna, assim, né? De novo teve as jams e tal. Não, minta, aí teve a pandemia, ficou aquele negócio, teve aquela, né, aquele ar de suspense, um terror, para onde vamos, não tem mais trabalho. Eu liguei pro Acácio e falei, pô, e aí? Tá precisando de mão de obra aí, alguma coisa? Pô, demorou. Falei, pô, então vou ver com o Tigre. Que foi graças ao Tigre que eu conheci eles, né? Falei, pô, Tigre, os caras estão precisando de gente lá na caverna, vamos? Putz, demorou. Pô, na época, peguei o Ninho e viemos, né? E aí vim com o Tigre a primeira vez pra caverna, a minha. O Tigre já era a segunda. E aí foi vindo. No outro ano eu vim com o Matheus Rasta. No outro ano eu vim. Não sei com quem. No outro ano eu trouxe o Hinaldo, que era um parceiro que eu também que acreditou muito, né? Foi um cliente meu que depois virou parceiro de trabalho. E aí fui vindo, ano após ano. Até que teve um ano que eu não pude vir, veio o Vitor e o Murilo. Então, assim, é legal que depois foi vindo vários boss de cada trail, vim ajudar. Então tem várias características aqui, né? Várias reformas, melhorias que um fez, o outro não conseguiu finalizar, e vem um outro e lapida. Então é 10 anos de lapidação constante, né? E às vezes tem rampa, e o que a gente está fazendo agora é isso, tem rampa que já não merece mais, né, nem ser destruída, então a gente está concretando as laterais dela para ter menos manutenção com o tempo, né? Então a grande história é isso, conheci eles graças ao Tigre do Horto, né? E aí a gente vem nessa, todo ano vem acreditando nisso. Até que o ano passado já tinha passado a fase, né, de seca, que é a fase da Jam, começou o período de chuva,
E o Caverna lá triste, que não tinha feito nada. Eu falei, cara, vamos acreditar? Ah, mas não, putz, e a chuva, não sei o que. Eu falei, não, vamos acreditar. Acreditamos. E não é que deu. Sim, acreditamos. Acho que a primeira, assim, a séria mesmo foi a do ano passado. E foi na sorte, não acreditaram, que já era época de muita chuva aqui, sabe? Você olhar e falar, nossa, essa chuva, e essa, nada, nada. Choveu um dia antes, aquela chuva essencial, e no dia nem choveu, aquele mormaço perfeito, no final do dia caiu o mundo. De voar tudo que a gente tinha preparado aqui, sabe? Não sobrar nada. Então é muito da energia, às vezes, né? E o ano passado deu a gente conseguir fazer na época de chuva, a gente, pô, esse ano fez rindo na época de seca, né? Saber que ia dar certo. E aqui tem isso, né? Essa época de seca, você sabe que não vai chover mesmo. Não é igual São Paulo, que fala, nossa, de repente vem uma frente fria inesperada. Então aqui a frente fria dá um friozinho de você pôr uma meia aqui, né? Tá de boa, né? Imagina o frio que tá agora. Aqui tá tranquilo, ó. O Caê E tá aí, em Miami no verão, você tá aí já, no com esse clima. acreditar do ano passado, que eu vim com o Caio, né, que é um dos representantes do Babylon, de Jundiaí, do outro trail legal. O Caio é o brabo do 3,6, quando vocês vêem naquele evento de Caracas, é o cara que dá o máximo de 3,6 naquelas mega rampas. O Caio é ginasta olímpico de base, sabe? Então ele cresceu um atleta disciplinado, né? Então quando você vira um ginasta olímpico, você imagina o que não sofre na mão de um mestre, né? Então eu acho foi muito legal ter o Caio como parceiro nesses últimos trabalhos, porque eu também fiz parte da ginástica olímpica como base, né? De criança, e eu lembro da disciplina que a gente tinha que ter com o mestre. Então é muito respeito que a gente tem um com o outro, né? Isso eu acho que não é julgando, mas nem que foi muito importante para mim, né? Não que faz falta para um, mas foi muito importante ter um mestre, né? Ter mestres, né, na base, não nascer achando que a gente sempre sabe tudo, que a gente não sabe como perguntar, como chegar, né? Então, como eu falo, sempre que a gente está construindo uma pista, é igual quando tá lá, né, no judô, no karatê, no não sei o quê, sempre vai ter um mestre lá que construiu essa pista, que construiu o tatame, né? Então, hoje a turma chega pisando no que você está construindo, não sabe nem como construiu, chega de gaiato, compra uma bike, vai lá na piscina de espuma, aprende uma manobra, vai para a terra, e é os pilotos de resina, né? Ou os RT que a turma fala, ou não sei o quê, mas isso é legal, porque aí a gente tem que mostrar. Se o cara tem humildade para entender como veio a base, é legal. Mas se você tá querendo explicar pro cara como é que é a história, o cara não tá nem aí para você, então aí você começa a entender que são por esses e outros motivos que ainda tem pista de bicicross construída pelo dentista, o advogado, o fulano que é pai do piloto, que não tá nem aí pro profissionalismo de um construtor, né? Então, é isso, resumindo. Eu já acho que até perdi a pergunta. Vou te ajudar a resgatar aqui também uma outra história. Eu tive em Minas semana passada e muito legal a cena que tá lá. E você também teve uma imersão e você lembrou do Caio Cis de Jundiaí, do Babylon Trails. Eu E tava isso. vocês ficaram um tempo lá no Santa Teresa, no ST Bike Park. Fala como é que foi essa experiência profissional também e o que vocês construíram por lá. Foi muito bom lá. O que aconteceu? Eu peguei uma máquina pequena, entre aspas, com um porte muito grande de potência. cara, ela era forte, compacta e carregava muita terra. Então eu consegui fazer muita coisa em um período curto. Muita coisa, muita opção na mesma linha, de você, na mesma linha, viciar, porque se somar a quantidade de combinações que dá para você fazer na mesma descida, putz, porque cada rampa tinha 3 opções. Se você fizer uma opção numa e a outra, terça. Então, assim, era. Eu lembro que no dia do evento, quem tava com bike elétrica tinha feito 100 descidas, sabe? Não é possível. Então, isso que foi muito legal. O João deixou a gente muito livre lá para construir, né? E
e pegamos apoio de uma empresa que aluga máquina. Num período chuvoso, essa empresa está em baixa de aluguel de máquina, então deixou com a gente. Então foi um período de 40 dias, depois outro período de 40 dias, se eu não me engano. Então foi muito trabalho, né? Então, além da experiência que você vai adquirindo com as máquinas, né? Então isso é o mais legal, lidar com a montanha, drenagem, aproveitamento da própria vegetação que você elimina para você construir, depois você pega ela e transplanta de novo. Então, assim, nada que eu eliminei do mato, eu pus de base da rampa, nada. Tudo que eu ia tirando de mato, eu separava, fazia a rampa, pegava todo aquele mato, já punha nas laterais. Então, às vezes, você economiza a grana da grama, né? Que o cara quer comprar grama, o paisagismo ali na hora. Ah, vai somando um monte de pedras, vai juntando, no final você faz um ornamento com aquilo. Então, isso que é legal, você sempre usar tudo que é o lixo da montanha ao seu favor, né? Então, muito cristal ia saindo. Então, você vai pegar uma beirinha ali de um banquinho, enche de cristal para a hora que alguém cansar. Pô, da onde surgiu esse cristal? Então, sabe, num horário de almoço, você tá ali sem fazer nada, tudo mal, você vai juntando um monte de pedra num cantinho. Então, isso que é legal, você criar experiências na montanha. O cara parar para descansar, ele fala: caramba, o cara se preocupou com esse cantinho, pôs um banquinho, a lateral da rampa serviu de escada. Então, é tudo. A gente conseguiu levar para essa galera do Bike Park de Minas uma coisa que eles não tinham, né? Essa visão da galera do BMX, da construção do BMX levada para o mountain bike, né? Que a galera do BMX são mini, às vezes com mini detalhes, né? Você pegando isso, selecionando, ampliando esse detalhe, colocando na montanha, dá um charme, né? Que legal, então cara. foi isso, a gente Quanto tempo demora para criar um projeto, Lu? Do projeto até a conclusão da pista, quanto tempo, mais ou menos? Uma pista média? Então, depende muito. Ali, né, tava fácil na primeira fase do ST, porque já tinha uma pista base, né? Então, eu fui repaginando, aproveitando, às vezes, a terra de algum obstáculo que estava ali, né? E repaginando o local. E o mais legal é que a gente trouxe todo mundo na mesma descida, né? Todos. Tinha... Cara, tudo. Tinha tudo que eu não vou nem falar. Assim, tudo que você puder imaginar chegou no final. Todo mundo conseguiu chegar no final da mesma trilha. O melhor do mundo evoluiu e o pior do mundo já não era mais o pior do mundo ali. Sabe? Ele evoluiu. Então isso foi o mais legal. Você dá o que você pensar, a gente pôs ali nessa pista. Ah, mas tem. Ah, mas eu queria. Tem. Tinha. Sabe? Para o cara não reclamar. E aí você falar de tempo, não tem como falar tempo de projeto. Ali fechamos 40 dias. O que você faz em 40 dias? Pum. Ó, agora vamos fechar mais 40 dias? Só que nos 40 dias sempre é 80, porque a gente começa ali, você já está num lugar aconchegante, gostoso, e a máquina está 100 metros de você, você bem hospedado. Você acorda às 6 da manhã, você não vai enrolar. Você 6h30, 7 horas, você está ligando o trator. E aí você fica tão entusiasmado, às vezes 7 horas da noite você está lá trabalhando. Que legal, cara. Então, às vezes a sua diária dá 12, dá 13, dá 14 horas, sendo que uma diária normal é 6 horas de trabalho, né? Então, você faz sempre... A gente acaba sempre trabalhando dobrado, porque acaba nem dando trabalho, né? Acaba sendo desgastante, mas não dá mais trabalho, né? Você sabe que você vai desfrutar daquilo depois. Então, hoje, para falar de tempo de projeto, eu preciso ver bem a área, entender o que o cliente quer fazer, principalmente se é montanha. É muito difícil hoje desenhar numa montanha o que o cara vai... Né? Ou o cara provar, você só fazer um projeto daquilo, né? É muito mais fácil hoje eu conseguir planejar os pump tracks ou um bicicross, que é no plano, já é tradicional pedir em projeto, né? Minha bateria tá acabando, não sei se tá meio estranha a conexão. Tá um Então já pouquinho. é normal pedir em projeto, você saber que você vai estudar certinho, que você vai dar um valor baseado nesse projeto, né? Então, quando é uma coisa mais mountain bike, que é mais abstrata,
cara, a gente tem que trabalhar. Você vai passar confiança, né? Você vai falar: ó, o que eu vou fazer é isso, 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 isso. E a gente acredita que vai levar esse período de tempo. Então a gente pode fechar esse período de tempo, pode fechar um plus, né? Então cada ocasião é uma ocasião. ocasião. Né? Ô, É Lu, muito quantos difícil por de cento falar. tá de bateria aí? Só para saber. A gente já também está chegando em 1h20. Quantos por cento? Puta, eu tô longe do carregador e tô Não, não, mas 5%. quantos por cento? 5%. Não, então beleza, ó, vamos indo para o wrap-up final, né, Caê? Já deu 1h20 aqui de bom papo. Eu queria que você me falasse assim, você teve uma fase de biker profissional e a bike te trouxe muita coisa para a vida, e hoje você é um profissional do esporte, né? Então acho que é um momento legal, porque é uma maneira que a gente encontra, e acho que a gente está numa fase parecida da vida, que o esporte não vai sair das nossas vidas mais, né? Não tem como ele se esvair. E até um momento legal, que é nessa minha união agora com o Caê, a gente está se ajudando nessa também, né, Caê? De você, cara, de você ver eu andando de bike todo dia, ter atividade, a gente se pilhar. Então, assim, o que é para você ser um, não um piloto profissional, mas um profissional piloto, um profissional do esporte? A maior lição disso é a fé, né? Acreditar, né, em tudo, porque muitas vezes a turma não acredita no chamado, né? Então eu acreditei num chamado mesmo, né, de seguir isso, porque não é fácil você falar: vou construir pista, né? É uma vida de artista, é uma vida de atleta, é uma vida. Tem muita gente que fala: o cara é vagabundo, fica lá fazendo rampa, não sabe, né, o porquê que a gente faz rampa, o porquê que você faz rampa, por que você evoluiu tanto no esporte devido à rampa que você mesmo fez. Então, a minha evolução é graças ao que eu construí, não o que eu construí na minha vida, graças ao que eu construí fisicamente ali. Né? Então, o Lu pula bem pra caramba. Pô, pulei porque eu construí, bicho. Antes de eu pular a rampa lá da Nova Zelândia, a rampa do não sei o quê, meu pai fez uma rampinha no fundo de casa lá de Ubatuba, o tio bateu para não sei aonde, soldaram a bike para eu poder pular. Então a gente soldou a bike para poder pular essas rampas feitas por nós, com a ferramenta feita por nós. Tudo feito. Tudo feito. Então nada veio. Nada, sabe? Então hoje às vezes eu falo: caramba, será que o mês que vem eu vou ter trabalho? Será que. Então é uma busca, né? Então esses 10, 12, 13 anos que a gente tá nessa, hoje a gente consegue escolher para onde a gente vai. Demorou, foi difícil, tem que vender roupa, vender bike, sabe? Troca coisa daqui, dali, para poder. Justamente é isso, é se reinventar. Fui tatuador, pintei parede, tudo, sabe? E não desacreditando, né, de construir pista. Eu falei: uma hora vai vingar, uma hora vai vingar. E hoje a gente praticamente escolhe para onde a gente vai, né? Que legal. É isso. Então, eu não vejo a hora de surfar, não vejo a hora de pegar um skate, andar um pouco num bowl, sabe? Sair um pouco do mundo bike, né? Então isso eu acho legal, e senão fica uma coisa muito mecânica. Sair um pouco do, 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 do convencional, né? Do que às vezes a turma vê no dia a dia, né? O mundo não é só o Instagram, né? Então tem muita coisa, às vezes, e até nos últimos tempos eu tenho postado menos, porque tem sido tão puxado, e eu sei que o resultado final vai ficar muito mais legal do que está acontecendo, então às vezes eu não quero nem ficar postando o processo. Sabe? Às vezes igual uma tatuagem, às vezes eu prefiro postar só o final, esperar o momento certo, uma luz boa, do que ficar. Tem muita gente que fala: pô, posta mais de dia aí da caverna, tal. Eu falo: cara, tá tão puxado, é tanto barro no corpo. Eu tô numa fase ali que eu tô destruindo uma parte, construindo outra. Deixa eu aqui, já já vocês vão ver o que tem de bom, sabe? E é sempre coisa boa, porque a gente está evoluindo a cada dia também como piloto, sabe? Isso não para. Eu me vejo aí, sabe? Tive um final de semana histórico, andando com o Caio, Tigre e o Cacique, que foi, assim, fantástico. Andar junto num trem com eles,
com a Cássio, toda essa turma, foi assim, foi mais uma estrelinha que eu ganhei no videogame. Legal. Bacana. Boa. Considerações finais, Caê, por favor. Não, bacana ouvir tua história, ver a história de um construtor, de um biker, de um piloto overall, um atleta overall, né, cara? Muito legal ter você aqui. Né? Tem, assim, a gente tem muita coisa também, até da parte de construção, de estar junto com você, Caê. Nossa, tem tanta coisa, assim, que se for para, né, falar de toda a época que você também me ajudou, levando e buscando, indo para lá e para cá, e Bike Tech, Bike Zone, sim, é tanta coisa, mas é tanta coisa. E, nossa, e a gente viveu fui muito. Teu fã. A gente viveu sou fã muito. desde aquele dia, viu, Lu? Desde o dia que eu te vi com 11 anos, fazendo o seu downhill lá, 11, 12 anos, que eu te conheci, eu falei, caraca, esse moleque é incrível, meu. Eu tenho orgulho de te conhecer, de verdade. Tudo. Vocês fazem parte de toda essa história, porque acreditaram sempre, né? Então, o fato de eu ter apoio de vocês na época, apoio seu profissional também, né? Chegar na bicicletaria ali, você fazia de tudo para ajudar, né? E, cara, isso aí não tem preço, né? Tudo faz parte, né? Aquele efeito borboleta, um negocinho aqui já muda toda a história ali. Então, com certeza vocês fazem parte, né? Vocês têm parcela aqui. Só não vamos pedir o Pix porque tá difícil a situação, mas é tudo uma sociedade braba aí. Pô, tudo na Irmandade. São histórias que vão se misturando, né? E uma outra coisa que eu fui pensando, acho que o Lu é que nem eu. O tio tá bonito aí de moletom, ó. Aí, ó. Da firma, tá vendo? Ah, não, com iluminação especial aqui. É da firma, chaveiro. E uma coisa que eu fui pensando hoje, Lu, acho que a gente tem uma coisa em comum que para alguns pode ser uma vergonha, né? E para nós é um orgulho, né? O fato de termos buscado, né, Lu, sempre o nosso próprio caminho. E eu acho que o Lu é que nem eu. Eu tirei carteira de trabalho, mas eu nunca tive ela assinada. O Lu acho que nem também tirou carteira de trabalho. Você tirou também? Eu tirei para Sundown e nunca. Mas você assinou lá na Sundown ou não? Eles pediram para tirar na época e ninguém nunca assinou minha carteira de trabalho. E a minha, assim, eu mesmo em patrocínio, eu tirei antes para a vida, que eu não sabia o que ia acontecer, tirei junto com o meu reservista e eu nunca tive a carteira de profissional assinada. E eu nunca deixei de trabalhar um dia. Por quê? Porque a gente escolhe o próprio caminho, né? Então isso é legal. Independente do caminho, né, Caê? Não tem caminho certo. Tem caminho individual. Isso é a história mais legal. E isso acaba somando muito nas coisas. Cadeira, eu sei que a gente chegou no tempo, que a bateria do Lu tá acabando. Uma coisa que eu não falei foi que o meu filho veio me ajudar agora, né? Nesses dias. Eu queria que você falasse do Theo. Fala do Theo. Ele veio com força dessa vez, já aguentando, sabe? Dando acabamento onde eu precisava. Eu já delegando, ó, vai lá ajudar os caras lá no que precisar e não tem tempo ruim, sabe? O que precisar carregar, carrega. O que precisar quebrar, ele quebra. Na picareta, na pá, na enxada. O que precisar carregar, já carrega. Já sabe dar acabamento. Sabe? Ah, não sei o que fazer ali. Eu vou com o spray, marco onde tem que cortar. Ah, vai ainda até chegar no spray. Sabe? Então já é um parceiro de trabalho e eu já sei que os dois juntos vão gastar muito menos energia juntos, sabe? Para construir algo. Legal. Então isso já me deixa muito mais tranquilo. Então isso bacana. Que legal, Lu. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho do teu trabalho, da tua trajetória e que eu sinto que é uma continuidade, né? Geracional das coisas que estão acontecendo e, cara, somos adeptos da energia, né? Acho que a energia é a nossa forma de expressão e de religiosidade e tudo mais, querer bem para as coisas. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua abnegação e pelo caminho que você está trilhando. A gente fica feliz demais. Amém. Igualmente a todos. Parabéns, Lu. Obrigado aí por ter vindo aqui, viu? Nós somos o Fala Bike Zone, essa irmandade aqui, literalmente família, contando muita história e cultura
dos esportes e das nossas vidas. Valeu! Até já! Show. Valeu, galera.